de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio, um episódio inusitado. Nós vamos conversar sobre literatura e tecnologia. As esperanças e as desesperanças que a literatura nos traz diante de universos distópicos, principalmente. E para conversar sobre essa relação da linguagem, da literatura, do simbólico, com o outro lado do simbólico, que são essas tecnologias, principalmente hoje as tecnologias digitais, é que eu estou aqui com a Ana Elisa Ferreira. Ela acaba de ser doutora. Parabéns, Ana Elisa, obrigado pela sua participação. Obrigada. Ela que foi orientada de uma grande amiga minha, Luciana Salazar Salgado, da Universidade Federal de São Carlos. A Luciana defendeu a tese, que eu acho que daqui a pouco vai estar liberada aí, né, Ana Elisa? Que é a tese do capitalismo de vigilância e a produção de subjetividade por meio de algoritmos. Uma análise discursivo-metodológica. Bom, eu tive o prazer de ser dessa banca onde eu pude ler esse trabalho e eu queria começar exatamente com o começo dessa tese, e aí eu vou fazer uma colocação para você, Ana Elisa, que me chamou muito a atenção que você diz o seguinte, eu vou ler aqui. O personagem principal de Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, dizia que o homem, abre aspas, não passa de uma tecla de piano ou de um pedal de órgão, fecha aspas, e que não tardaria a ciência ser responsável por tomar decisões em seu lugar, a fim de evitar nossas vontades ou caprichos. Espetacular essa passagem, porque ela vem do monstro da literatura russa e mundial, Dostoiévski, e ela dialoga com temores que estão presentes hoje na discussão da inteligência artificial e de outros dispositivos, né? Como é que você chegou a isso, Ana Elisa? Qual é a sua relação para falar de tecnologia com a literatura? Olha, essa leitura do Dostoiévski realmente foi uma leitura muito inusitada, assim. Eu até comentei, né, que esse livro, O Homem do Subsolo, é um livro meu de cabeceira. Então é aquele livro que eu vou e volto, porque é um livro que fala, é um clássico porque fala das angústias do homem, né? E não necessariamente daquilo do meio, é aquilo que é interno do homem, né? Por isso que eu acho que ele se relaciona com diversos assuntos, né? E dessa vez, né, nessa leitura que eu estava fazendo para o doutorado, na verdade ele não era um livro que eu ia estudar as distopias, né? Eu estava muito mais em 1984, Sim. Muito mais lendo Philip K. Dick, então lendo realmente as distopias, que são muito mais óbvias nessa leitura do digital, do tecnológico. Mas quando eu voltei nesse livro do Dostoiévski, eu falei assim, gente, uma tecla, né, que a gente não é mais do que isso, né, que a ciência, essa fé cega que a ciência dá, que pode ser a resposta perfeita, que é o que vendem, né, a ideia da linguagem algorítmica, a ideia da inteligência artificial, é como se ela pudesse realmente dar uma resposta sem erro. E aí que entra a parte de reflexão, que eu acho que muita gente no dia a dia não tem, é que essa linguagem, ela é programada, né? A inteligência, ela vem de outro ser humano, quem alimenta a máquina. E aí eu fui no Dostoiévski, que assim, esse livro é o berço do niilismo, né? Então, assim, é um livro denso. E falei para a Luciana, olha, Luciana, eu vou abrir e fechar a tese com o meu livro de cabeceira. E ela falou, vai nessa, assim, é só você bancar através dos seus argumentos que isso vai dar jogo. E eu acho que deu um jogo bem interessante, porque as pessoas não esperam realmente que a tese que fale sobre capitalismo de vigilância
né? Estavam esperando aquele lugar comum. Até a própria Zuboff, ela fala de 1984 bastante, Claro. né? Todo mundo está falando do Big Brother. Mas é essa ideia de que o Homem do Subsolo traz, que é a gente realmente querer delegar os nossos desejos para não se responsabilizar, né? Eu delego. Sim, sim, e isso é muito, muito... Porque eu não tinha ainda pensado nisso. Eu vi várias críticas e temores distópicos na literatura, você cita vários, inclusive, né? Mas essa ideia de delegar com medo de assumir, que eu achei muito curiosa. Eu não tinha visto ou lido ainda isso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, você passa uma determinada decisão para a máquina, ou para o software, ou para o sistema algorítmico, né? E deixa de se responsabilizar. E você sabe que teve uma discussão, Anelisa, que foi sendo suplantada, eu não sei hoje se ela ainda continua de pé, mas ocorreu na Europa um debate, isso foi uma resolução, inclusive, de uma das comissões que discutia a regulamentação da inteligência artificial, ou os seus usos, eu não me lembro agora, mas, enfim, essa comissão diz que seria interessante pensar numa terceira figura jurídica, porque existia e existe, por exemplo, no nosso direito aqui, né, a pessoa física, né, e a pessoa jurídica, que são as empresas, mas, em geral, quando você tem responsabilizações de pessoas jurídicas, lá no final tem a diretoria e tem a pessoa física, né, que responde por um cargo nessa pessoa jurídica. Mas, enfim, tem pessoa física e jurídica, e aí, como a inteligência artificial, em alguns dos seus ramos, ela não é explicável, ela não é totalmente... ela não é totalmente compreensível as operações que ela faz, redes neurais, por exemplo, ela não é explicável, ela seria inescrutável, então é preciso uma terceira categoria jurídica, que seria uma pessoa eletrônica. Essa pessoa eletrônica, olha que legal, ela não se responsabiliza. Quer dizer, a pessoa jurídica não é responsabilizada, a pessoa física também não. Por quê? Porque tem uma cadeia tão complexa, decisória, que é melhor culpabilizar ou responsabilizar a chamada pessoa eletrônica. E quando você traz essa questão, eu falei, olha, dialoga com essa perspectiva que não que eu não posso chamar essa perspectiva da terceira pessoa jurídica eletrônica, não é distópica, porque ela está sendo colocada como uma solução. Uma solução. Exatamente. Loucura isso. E eu acho interessante, assim, se a gente for voltar lá no Dostoiévski, entregar o desejo, né? Porque ele fala sobre entregar o desejo. A gente não vai ter mais vontade de querer. A ciência, a matemática vai querer para a gente, vai definir os nossos desejos. Então, eu acho que isso tem duas grandes linhas, né? Essa questão jurídica que você trouxe, que aí eu tiro a responsabilidade, porque se eu não desejo, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo, né? Eu terceirizei a responsabilidade. E acontece, acho que muito, a Zuboff traz num capítulo do livro dela, da vigilância, do capitalismo de vigilância, justamente isso, que os governos, né? Ela fala do governo do Bush e do Obama, foram procurar as empresas do Vale do Silício, né, para fazer essa parte de tecnologia, terceirizando, né, sem saber muito bem como funcionava, e falava, olha, vocês estão aí, vocês são os especialistas, eu estou terceirizando o problema, e eu estou me inventando um pouco da responsabilidade, né? Eu estou terceirizando um papel do Estado, de segurança do Estado, para empresas privadas. Então, ela comenta isso no livro dela, eu acho muito interessante, como o Estado também terceiriza essa responsabilidade para a máquina,
né? Como se a máquina pudesse dar uma resposta exata, como se as empresas do Vale do Silício não tivessem milhões de cabeças pensando em interesses que correspondem aos valores das empresas e não do Estado. E se a gente pensar isso no micro, né, como eu pensei a subjetividade mais micro, e por isso que eu gosto tanto desse livro, do Homem do Subsolo, é que quando eu paro de querer, né, quando eu tenho a ciência ou a matemática aí, grafada sempre com maiúsculo, né, porque é o discurso da ciência como um discurso fonte, como um discurso único, né? A matemática como a matemática da resolução de problemas, exata. Se eu terceirizo o que é mais humano, que é o desejo, que é essa punção, né? Essa vontade, para uma coisa exata, eu me esvazio. Eu não sou mais eu, mas eu também não tenho responsabilidade. Mas, Ana, você agora traz uma questão, né? Esse esvaziamento, ele tem um certo diálogo com a cibernética de primeira ordem do Norbert Wiener, porque ele clamava pela transparência, porque, na verdade, o que seria a constituição do organismo cibernético, né? Ele seria feito da interação com o meio. É quase que o meio traz o que ele pensa. É o de fora que gera resultados nos seus dispositivos e faz ele agir, faz ele pensar. Então, a matemática, nessa lógica, né, nessa lógica cibernética, ela pode até chegar ao ponto de sentir, né? De ter essa perspectiva que, no meu modo de ver, é completamente equivocada, mas que está sustentando uma epistemologia e muitos pesquisadores que defendem essa evolução, vou dizer, do sistema algorítmico, né, que está embarcado nas máquinas e que vai conseguir, né, vamos dizer, ser uma máquina desejante, mas não no sentido deleuziano, no sentido uma máquina que deseja, né? Uma máquina de ferro com um sistema algorítmico que se autoproclama e se autorregula e se ele se essa conversa é uma conversa muito doida, né? Porque assim, eu acho que o desejo é realmente o que torna a gente único. O jeito que a gente sim. Não é? E aí, quando você... quando ele fala, né? Se a gente... Eu não sei se você tem aberto aí, eu vou tentar abrir. Sim. O final da tese, né? Posso quando abrir. Entra um homem zombateiro e chuta a placa de logaritmos e fala que a gente pode viver de acordo com a nossa insensatez. Porque realmente... essa parte é muito boa, porque vem esse homem zombateiro, né? Vamos ler, eu não estou achando agora, peraí. Vou tentar achar. Porque esse homem, ele é um homem menor, ele não é um homem da sociedade, ele não é um homem lapidado, ele não é um homem culto, mas ele chega lá, dá um chute em toda essa ciência e fala assim, que tal a gente viver de acordo com a nossa vontade? Então, é sensacional, porque a reflexão é essa, a gente vai delegando, a gente vai se entregando, e aí eu gosto muito que o Byung-Chul Han, ele usa a palavra alma. Alma. Então depois porque é isso que eu penso mesmo, a gente vai terceirizando a nossa alma. Deixa eu ler o trecho do Dostoiévski aqui. De repente, em meio a toda essa sensatez futura, surgisse algum cavalheiro de fisionomia pouco nobre, ou melhor, retrógrada e zombeteira, e pusesse as mãos na cintura, dizendo a todos nós, pois bem, meus senhores, não será melhor dar um pontapé em toda essa sensatez, unicamente a fim de que todos esses logaritmos vão para o diabo, e para que possamos, mais uma vez, viver de acordo com nossa estúpida vontade? É impressionante, né? É impressionante. 1866, né? É um cara, assim, falando lá atrás,
pensando uma coisa que é muito o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo muito acorrentado o tempo todo. Então, é o meu celular dizendo aonde eu devo ir, é o meu relógio dizendo para eu levantar, apitando a hora que eu tenho que tomar água, sabe? São coisas assim que a gente vai realmente delegando essas pequenas questões e a gente vai se infantilizando também, né? Parece que a gente vai, assim, se tornando uma criança com as vontades e as imposições da máquina. Poxa, se eu sou uma adulta e não consigo lembrar de tomar água, sabe? Assim, se eu não consigo cuidar do meu corpo sem terceirizar para um relógio, é um discurso, né? Aí entra um pouco na área da linguística, é um discurso que ele vai se naturalizando, ele vai se, assim, nada tem de neutro, né? As pessoas às vezes confundem, é neutro e natural. Não, não é isso. Não. Neutro, não existe discurso neutro. Todo discurso ele está ali atravessado de filiações, ideologias, todo discurso, mesmo daqueles que tentam dizer que o discurso é neutro, está sempre... Menos o da imprensa brasileira e do Paulo Guedes, que é neutro. É tudo neutro. Não, gente, assim, para quem é da análise de discurso, abre o jornal atualmente, assim, a gente ri e chora ao mesmo tempo, porque não existe neutralidade para o discurso. Agora, existem certos discursos, principalmente esse discurso da tecnologia, que ele vai sendo naturalizado, ele vai se tornando parte do dia a dia, né? E ele vai atravessando o sujeito, né? Todos nós, mas quando eu falo sujeito, é o sujeito do discurso, é aquele que se coloca em determinada posição discursiva. Então, por exemplo, se eu estou na minha posição discursiva de professora, e aí vem a Microsoft e fala assim, olha, professor, eu tenho a solução para os seus problemas. Está aqui o Microsoft Teams, que vai facilitar a sua... eles falam muito de facilitar o seu trabalho, vai dar tempo para você. Quem disse que meu trabalho está difícil? Quem disse que eu preciso do tempo? Quem que está determinando essas condições? Que não está saindo da própria escola, do próprio querer do professor. Né? Chega um monte de engenheiro, desenvolve um sistema totalmente absurdo e fala, olha, é a solução para você, professora, que está aí assoberbada, que está acabada. Para melhorar, Ana, para melhorar a sua experiência. Essa é a palavra mágica. Gente, a melhor experiência que eu tenho é com meus alunos sentados em círculo no pátio da escola. Essa é a melhor experiência que eu tenho. Né? Com o livro aberto na mão, e assim, eu até eu voltei, depois que eu defendi, eu voltei a dar aula, a gente está no ensino remoto, e aconteceu uma coisa muito curiosa que eu vou dividir com você. Eu não estava com problema de conexão, eu não liguei a câmera, só estava falando com voz, né? E eu peguei uma turma do quarto ano e falei, oi, bom dia, meus queridos, estou aqui com vocês, feliz de estar de volta, tal. Aí veio uma vozinha do fundo e falou assim, professora, você é a professora do sargento de milícias. Aí eu falei, sou eu mesmo. Como? Eles, Nossa! Os alunos lembraram, lá no primeiro ano, que eu levei eles para o pátio, cada um com um livro na mão, lendo Memórias de um Sargento de Milícia, batendo papo. Essa é a experiência da docência que eu quero. Eu quero que venha dos meus alunos. Poxa, eu saí, né? Eu fiquei afastada um tempo para fazer a tese, e teve uma aluna que me mandou um e-mail e falou assim, professora, eu estou lendo Crime e Castigo. Olha! Falei, meu Deus! Zerei a vida! Eu tenho vontade de escrever para a Microsoft e falar, é isso. Eu preciso de um espaço aberto, alunos em círculo e um livro na mão. Eu não preciso de planilha, não preciso de fluxograma. Eles mandaram uma coisinha para mim, assim, né? O projeto deles, desde a infância ali, o caminho do empreendedorismo. Meu e Deus. Aí eu volto no discurso, né? Eu volto na questão do discurso. Por que o discurso vai nos atravessando, vai naturalizando certas práticas? Porque o discurso ele é prática, né? A gente pensa só na questão escrita. Mas se eu vou falando para aquela criança alfabetizada, né, que está sendo alfabetizada desde o princípio, que é importante ser empreendedor, que ele tem que empreender, que ele tem que estar com o computador na mão. O que eu estou formando? Que discurso que eu estou embutindo ali e que vai chegar?
E é exatamente o discurso... Eu estou dando o exemplo da Microsoft, que é o que a escola trabalha, o que tem acesso. Mas eu até posso mandar para você depois a figura, se você quiser, não sei como, compartilhar aí com os ouvintes, porque mostra o caminho, as imagens, assim, da criança na carteira, já com o computadorzinho na mão, e os pequenos passos do grande empreendedor. Então, assim, não é isso. O empreendedor, que é o que eles querem fazer, que a educação seja uma escola de empreendedores. Não é mais que a educação forme cientistas, que já é um problema, porque nem todo mundo quer ser cientista. Ela deve formar cidadãos, ela deve trazer a cultura, as diversas culturas, e ela devia trazer as diversas cosmovisões também, né? Que a gente tem uma riqueza no Brasil que poucos países têm, com tantas comunidades, com tantas etnias, que são... Isso tem tudo... Sim, que são excluídas dos processos, né? Mais recentemente, se diz que tinha que ensinar a cultura dos afrodescendentes, isso não é levado a sério, mas e a das nossas diversas comunidades originárias aqui, dessa terra, né? Desse continente, né? É curioso que... pois não. Isso tem tudo a ver, eu acho que é muito importante, por exemplo, quando a gente está falando, né, do querer, do micro e do macro, dos desejos, é a escola como um aparelho mesmo, né? Se a gente pensar na imagem do aparelho ideológico, né? Sim. Do Althusser, a escola ali atravessando num discurso homogêneo, apagando diferença, silenciando outros discursos e adotando práticas nesse momento, né? Dessas práticas digitais, que o aluno ele não é levado a questionar. Por que eu estou com um tablet? Por que eu estou usando esse portal e não aquele portal? É uma escola que só coloca, tecnicista, né? Eu ensino ele a usar a técnica, o digital, mas eu não faço esse pensamento crítico para o aluno começar a falar assim, olha, eu não vou usar isso, né? E as políticas de privacidade é justamente aquilo que o Dostoiévski vai falar, é acreditar na ciência como resposta exata de todos os desejos. Exatamente. Né? Acreditar, por exemplo, que as pessoas todas vão ser uma única coisa. Né? Eu até já falei aqui, eu acho até nesse podcast ou em alguma outra situação, que eu disse que eu estava uma vez numa reunião, enfim, do comitê gestor da internet, quando eu era membro, e teve uma pessoa muito importante lá e disse assim, as nossas universidades não formam empreendedores. Nós temos que focar em formar empreendedores. Eu falei assim, não, a gente não tem que fazer isso, porque eu conheço gente brilhante que não sabe amarrar o sapato. Imagine se tornar um empresário. Não é a vocação. Nem todo mundo tem que ser empresário. Nem todo mundo tem que ser administrador. Né? E aí ele fez uma cara de estranheza. Mas todo mundo tem que ser cidadão. Eu acho que é importante essa sua fala anterior. Todo mundo tem que ter papel dentro da sociedade. Todo mundo tem que ter acesso ao que é direito. Né? E esses tópicos, eles não são debatidos e eles são silenciados. Aí que eu acho que a gente pode até voltar na questão da tese, o silenciamento da mineração de dados, por exemplo. Então, nesse discurso de vender a facilidade, tanto para o professor quanto para dona de casa, para dona de casa eu me incluo, porque né, tem aquele robozinho agora que limpa a casa, aquilo ali eu falei, agora as empresas de tecnologia estão jogando muito baixo, né? Se vão varrer a minha casa, aí eles encontraram o meu preço, vou comprar um robozinho. Mas a questão a gente tem que saber o que esses veículos, esses mediums, né, como eu coloco na tese, o que eles estão levando em troca. A escola não traz essa discussão.
né? Não traz. As plataformas, elas silenciam essa discussão, porque se você for pegar cada termo, você pode levar mais de 2 horas para ler. Você quer o discurso do imediatismo faz com que a gente aceite qualquer coisa, que eu tenho que usar, porque eu tenho que acessar o banco. E aí eu vou o quê? Vou aceitando, sem ter essa reflexão crítica, que é fundamental, que eu acho que a gente está começando até agora, né? Com esses vazamentos de dados, a mídia está começando a usar, tem banco famoso fazendo propaganda, falando sobre como os dados são importantes. Então, esse discurso que foi silenciado por muito tempo está vindo à tona, mas está vindo com um atraso enorme, né? Principalmente na sala de aula, principalmente no dia a dia dos pais, por exemplo, que estão, né, utilizando tablets e aplicativos sem saber o que aqueles aplicativos estão tirando das crianças, né? A gente não... Deixa eu aproveitar, Ana, e puxar uma outra passagem da sua tese que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui. A obra A Cidade e as Serras não poderia ser mais atual, apesar de datar de 1901. O protagonista, narrado por José Fernandes, apresenta sinais de cansaço, vivendo como uma criatura anti-humana, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem risco, sem sentimento, e trazendo em si um espírito que é passivo, como um escravo. Você está falando da obra de Eça de Queiroz. E quando você começou a falar agora, eu falei, nossa, eu estou vendo esse cansaço, que liga também com o Byung-Chul Han. Sim. E tem tudo a ver, assim, porque ele morava nesse palacete totalmente tecnológico e tem uma hora que dá um problema lá, eles estão no meio do jantar, as coisas não funcionam de acordo com o que eles querem que aconteça, né? E aí já mostra essa dependência do técnico, né? Da tecnologia, e que uma dependência que limita, né? Porque se o meu telefone não funciona, por exemplo, hoje, será que eu consigo me localizar na cidade? Será que eu consigo andar pela cidade e ler placas? Tudo bem. E o meu aluno vai conseguir? Daqui 30 anos, se não tiver GPS, o cara vai enfrentar São Paulo no trânsito? Né? Então, são coisas que eu falo assim, a gente tem que fazer um treinamento de selva com esses alunos, da selva das pedras, porque eu ainda tenho memória dos meus pais abrirem os mapas, né, para se localizar na cidade e ter essa memória de localização, né? Então ele sai de Paris, né, a cidade da luz, e que absurdo, ele vai lá para Portugal, imagina, tudo capenga, como assim? Vou ter que matar o meu próprio frango, mas aí ele come, ele nunca comeu um frango tão gostoso, né? Assim, as experiências desse retorno do homem, é meio clichê, mas as suas raízes, no sentido de viver aquilo que está acontecendo, não depender do olho da máquina, como se a câmera fosse o meu olho. O tempo todo eu estou olhando através da lente, né, para registrar aquilo. E aí eu acho que o Han entra com grande contribuição nesse pensamento, né? Porque ele fala dessa questão da total transparência que nos queima, né? A alma humana, ela precisa, isso é totalmente Byung-Chul Han, a alma humana precisa desses espaços escuros, não escuros, mas esses espaços privados que constituem o eu, né? Assim, e essa questão até que essa obra A Cidade de as Serras tem um ponto bem tecnológico, né? Ela não é como O Homem do Subsolo, que não é necessariamente sobre tecnologia, ela fala, né, sobre esse contato que o Jacinto tem com as tecnologias, mas é muito interessante porque é uma mudança da visão do personagem, no sentido assim, a tecnologia é tudo e a terra, a questão analógica, agrícola não é nada, né? E aí ele volta para lá e ele perde a caixa de ferramentas, a caixa de bugigangas, né? Eu lembro da imagem do Inspector Gadget, não sei se você lembra desse desenho, que era o Inspetor Bugiganga, que ele tinha um casaco cheio de bugiganga. É um desenho que eu adorava, assim.
Então, ele vai perdendo as bugigangas dele, a caixa chega lá depois do final e ele não precisa mais daquilo. Né? É como um despir-se mesmo dessas necessidades que nos são impostas através da naturalização de discursos. Agora, a gente viveu... Pode falar. Sim, sim. Ana, você está falando da naturalização, né? E tem uma coisa que está naturalizada, principalmente hoje, né, nessa sociedade dataficada, que é que os dados são tudo, né? Os dados explicariam tudo. Os dados que são coletados por dispositivos criados para inventar aquele dado, porque o dado não é também natural, e que, portanto, naturaliza a ideia que os dados falam por si, e que os dados tudo pode decodificar, o que é muito louco e que está levando a uma sociedade completamente metrificada, né? E cada vez mais metrificada, quantificada, né? Numa situação que beneficia determinados grupos que têm condição de armazenar muitos dados e falar que eles têm a verdade, porque eles têm o maior número de dados. Isso não é uma jogada nova, né? Assim, eu estava conversando com meu sogro, que é médico, e, nossa, eu tenho muita admiração, porque ele é daqueles médicos que ainda fazem anamnese, sabe aquele tipo de médico que cuida do paciente, cada paciente é um paciente. Sim. E ele chega lá para o trabalho, muitos pacientes chegam, olha, tá aqui o meu exame, olha o meu exame. E ele fala, não, eu vou olhar o seu exame, mas primeiro eu vou te analisar, vou verificar. E aí ele fala, olha, você está com isso. Mas como é que você sabe? Você nem viu o meu exame? É porque você não é um exame, você é uma pessoa. Eu preciso saber o que você... Não, mas olha, aqui tem os dados dos meus exames de sangue desde 1800 e bolinha. Ele fala, não precisa disso. Né? Claro que os exames são importantes, mas você não é. Então, assim, e essa questão da saúde, né, dos dados da saúde, quando eu fiz esse período sanduíche na Universidade de Berkeley, estando lá, né, na Califórnia, no burburinho, perto do Vale do Silício, a coisa é muito mais assustadora, né? Eu acho que eu fiquei muito impactada, por exemplo, com os dados que as empresas de saúde, né, de seguro, estão realmente armazenando e como esses dados estão sendo cruzados. Assim, é perigosíssimo, né? Sim. Então, se a gente pensar que você não é um paciente, mas é uma carteira cheia de dinheiro, será que você vale investimento? Então, se na sua família você tem um histórico de câncer, será que vale a pena eu fazer um seguro para você, enquanto empresa? Então, esses dados, que são dados sensíveis, que são dados privados, eles estão sendo armazenados. E aqui, assim, com essa coisa do CPF, que é CPF na nota, poxa, eles estão sabendo tudo que eu estou tomando. Eu estou indo para a farmácia e aí? Esses dados vão para... Quem que vai proteger esses dados? Quem que vai garantir que eu vou ter o mesmo serviço e o direito à saúde igual? Então, Ana, aí eu remeto uma coisa que você não citou na sua tese, uma outra ficção, porque eu também não li essa outra ficção, eu só vi um filme, mas ela deve seguir um livro ou um roteiro, que é Blade Runner. Sim, Porque Blade Runner, sabe qual é o problema? É uma distopia curiosa, na minha interpretação, tá? Porque não é que a máquina está mandando, não é o Matrix, não é o HAL de 2001, Odisseia no Espaço. Não é a máquina, mesmo do Dostoiévski, que está captando e desejando por você. Mas não, é a empresa, se eu não me engano, Tyrell, que detém a capacidade de reproduzir a vida do replicante, e ela tem uma polícia própria, porque o caçador de androides é um policial privado. Ele vai lá matar uma pessoa que é um androide, que não é uma pessoa por ser um androide, mas ela é uma pessoa porque ela é viva, ela sente, ela tem afeto, ela tem não só emoção, ela tem afeto, ela tem pensamento, ela tem vontade.
e que a corporação é que manda em tudo. Eu penso essa distopia, porque são dois grandes tipos de distopia, né? Uma da máquina que domina, vem desde o Frankenstein, da máquina a criatura que domina o criador, e o Blade Runner tem essa ideia de criatura e criador. Por outro lado, tem uma outra, um caminho distópico que está começando a aparecer, que é das corporações que usam essa inteligência de máquina artificial para dominar. Você não acha isso? Olha, eu queria que o Marcelo é um professor amigo meu que eu escrevo, ele estava na banca, né? Você conheceu o Marcelo é da literatura. O Marcelo tem, assim, ele estuda muito distopia, por isso que eu gosto de trocar ideia com ele. E essa imagem que você falou das empresas aparece muito no Neuromancer do Gibson, que é onde aparece pela primeira... Sim, que é onde aparece pela primeira vez a questão do cyberespaço, né? E é muito louco a gente pensar nisso, como hoje essas empresas, por exemplo, as grandes empresas, as GAFAM, né? O Google, a Amazon, o Facebook, a Apple, a Microsoft, elas estão se tornando um Estado fora do Estado, né? Porque elas se autorregulam, elas estão em todos os lugares. Então, essa imagem das empresas, por exemplo, no romance do Gibson, no Neuromancer, elas também são responsáveis pelas partes do corpo. Sim. Então, assim, e elas que acabam fazendo as próprias leis. É meio que um novo faroeste, né? Não tem a lei do Estado, tem a lei das empresas. A nova fronteira, né? A fronteira que eles estão explorando, eles estão indo atrás. Sim, eu nomeio essas corporações de novos leviatãs, fazendo uma alusão, porque se lá atrás, na obra clássica do Thomas Hobbes, né, que é Leviatã, né, o subtítulo eu não me lembro, que o Hobbes escreveu a coisa, os títulos eram gigantescos. Eu acho que a natureza e a forma do Estado eclesiástico e civil, não me lembro agora. Mas, nesse livro, você, muito simplificadamente, resumindo bastante, você abre mão da sua liberdade, ou de parte dela, para o Leviatã, né, que vai cuidar de você, que vai evitar a morte violenta. Porque a morte todos vão morrer, mas a morte violenta, né? Porque ele já tinha escrito no Do Cidadão que o homem é o lobo do homem, que ele... Na verdade, ele pensava isso, né? Que é um ditado antigo, que do latim romano, talvez, mas ele diz que o mais fraco pode suplantar por esperteza o mais forte dos homens. Então, era preciso reduzir as liberdades, ou seja, entregar a liberdade em troca de segurança. E hoje, esses novos leviatãs querem que se entregue sua alma, sua privacidade, sua intimidade em troca de uma vida melhor, de melhorar a sua experiência. Então, esses novos leviatãs vêm com esse discurso e, na verdade, eles estão controlando, né, dados assim importantíssimos. Sensíveis, né? Como essa questão da saúde, né? Sem dúvida. Os dados da saúde, eles deveriam ser completamente privados e o Estado deveria protegê-los, né? Eu acho que não tem nada mais, assim, a saúde e a educação são direitos que deveriam ser muito protegidos. Sim. Né? Esses acessos, e até a Zuboff fala que essas questões, né, o avanço tecnológico, na verdade, não equivale a um equilíbrio, né, ao acesso maior. Na verdade, ele afunda mais a desigualdade, né, a barreira. Então, sim, eu acho que você estava falando dessa questão do proteger, né? Me veio na cabeça o Minority Report, que tem uma adaptação para o cinema, acho que dirigida pelo Steven Spielberg. E o Minority Report, que é do Philip K. Dick, fala isso, né? Será que os dados vão conseguir prever quem vai cometer o crime? Então, a gente vai prender antes que se cometa.
a Zuboff fala sobre o sistema de controle que é feito pelo... Eu não lembro exatamente, acho que é Sesame, alguma coisa assim, na China, né? Que você tem a lista negra. Então, se você deve para o banco, você não consegue comprar casa boa. Se você não consegue comprar casa boa, seus filhos não vão estudar. E é todo um controle que você acaba até perdendo seus amigos, por exemplo, porque eu não vou querer me associar a quem está nessa lista. Claro. E é bem complicado isso, né? Porque toda essa ideia dessas previsões, elas são probabilísticas. Elas podem ou não podem ocorrer. Então, imagine, eu não vou pegar o currículo de pessoas, porque agora eles estão sendo cada vez mais tratados com dados em grande quantidade. Então, e aí cria-se modelos que são suposições, que diz, olha, o Sérgio, se tiver uma situação tal, que talvez nunca ocorra, mas se tiver, ele é 34% menos apto a lidar com ela que a Ana. E aí, então tira esses currículos daqui. Mas isso é uma projeção que tem parâmetros que podem estar equivocados. O próprio algoritmo pode ser um equívoco, não é só o dado que pode ser equívoco. E aí eu digo, o problema não são os dados que eles coletam, né? Os cruzamentos que eles farão. Esse que é o problema. Sim, e eles estão fazendo coisas assim alucinantes. E aí, isso é uma coisa que me preocupa, porque se por um lado as tecnologias são modos de existência nosso, eu gosto muito do Jorge Simondon, que ele fala, é o modo de existência dos objetos técnicos, mas esses objetos técnicos são invenções humanas, são criações, e nós fazemos objetos técnicos não só porque nós queremos um resultado, é porque nós temos essa capacidade, talvez essa vontade, a gente modifica as coisas o tempo todo em nossa existência, então nós vamos criando objetos técnicos, e curiosamente há uma alienação disso, isso passa depois a ser desvirtuado, e quando o capital se apropria disso e passa a dominar efetivamente o avanço da ciência, hoje a ciência faz em função do capital, é só você ver os editais da FAPESP, tudo está voltado à empresa, tudo está voltado... Quer dizer, não é mais uma ciência que visa conhecer, que visa ampliar o conhecimento, ela é uma ciência a serviço do capital. A tecnologia, então, nem se fala. E a minha questão é que a gente está imerso nisso, né? A Zuboff captou bem a ideia de um capitalismo de vigilância, apesar que eu acho que o capitalismo sempre foi de vigilância, mas é óbvio, ela está falando de outra situação. Ela está falando de uma situação qualitativamente diferente do século XIX, né? Ela está dizendo que a gente está vivendo de... Ela tem um termo muito... Você até falou, né? Eu não estou me lembrando, mas o termo é um mercado de comportamento futuro. De previsões futuras. Exatamente. E é isso que está acontecendo. Probabilística. Probabilidade. E essa probabilidade, eu acho que volta nessa questão de afetar, de agravar a desigualdade. Sim. Né? Ela vai abrindo os buracos, eles vão ficando maiores. Né? Então, se essa pessoa não teve acesso a X, ela já é cortada, ela não chega nem na seleção, por exemplo, do currículo. Sim. Né? E me diga uma coisa, Ana, eu até fiz uma crítica a um conceito, uma noção que você usa de sujeito dado. Que eu falava, não, o dado não vai conseguir expressar o sujeito, ele pode criar uma sujeição, ele pode formar, conformar, mas não um sujeito dado. E aí você disse, não, sujeito dado, um sujeito navegador. Eu achei que você foi tentar compreender a profundidade dessa questão, né? Como que você vê isso? Esses conceitos, por exemplo, a professora Faria, a Diane Faria, né, que ela trabalhou com a professora lá em Ribeirão, na USP de Ribeirão, eu acho,
Sim. E ela já trouxe essa ideia, porque a gente tem que pensar, como a minha análise é uma análise do discurso, né? A gente tem que pensar nesses lugares. O indivíduo somos, assim, você é indivíduo. Quando se coloca no lugar de sujeito, você está atrelado a um papel, né? E esse papel, ele não cabe só ao sujeito pensar, ele cabe também àquele que fala com o sujeito. Então, com quem eu falo, como falo, são esses lugares, né, que determinam a posição. Então, eu, enquanto professora, falo do lugar de professora. Eu, quanto esposa, falo do lugar de esposa, né? Então, assim, são espaços que eu ocupo dentro do discurso. Agora, a máquina, a inteligência artificial, pela primeira vez, ela ocupou esse lugar de interlocutor. Então, eu sento na frente do computador e ocupo um espaço que eu vou chamar de sujeito navegador, né? Eu vou estar navegando ali, fazendo minhas escolhas, clicando. Só que a máquina, ela está pensando um perfil para mim, né? Então, assim, aquele liquidificador que eu quero, de repente, vai aparecer para eu clicar. Aquela viagem que eu quero fazer vai pular na minha frente. Isso eu coloco como um sujeito dado, que eu posso ou não ocupar esse perfil. Mas é um perfil que não é feito por outra pessoa. É isso que é muito impactante. Mas é feito por um sistema algorítmico, que baseou nos dados que obteve do seu comportamento lá atrás, uma coletânea de comportamentos, de ações que ele fisgou, e ele acha que, a própria Zuboff fala que isso seria muito baseado na psicologia behaviorista, né? De que pega ela vai permitir penetrar, ou pelo menos tentar mapear o que você pensa e tal, mas a partir sempre das suas ações. Qualquer outra coisa não seria viável, porque seria muito difícil de comprovar. Mas isso era sempre feito na interação, né? Na comunicação, isso era feito entre duas pessoas. Sim. Então, você olha para mim, você valida. O aluno, quando ele me olha, ele me valida no meu papel de professora, no meu lugar de sujeito. Eu preciso do olhar do outro para validar o meu papel. Né? Então, por exemplo, a autoridade. A autoridade, ela vai estar lá porque ela está vestida de tal forma, tem tal instituição atrás dela que valida aquele dizer. E agora a gente tem uma máquina que é extremamente opaco. A gente não sabe o que acontece do outro lado. Eu não sei exatamente quais foram os dados que a máquina usou para construir aquele meu lugar dado, né? O sujeito dado. Por exemplo, você está aqui agora, você vai construindo esse meu lugar. Então, eu participei de uma banca de doutorado, eu fui orientada pela Luciana. Isso você vai construindo para autorizar também aquilo que eu falo. Então, somos dois humanos. Sim. Nesse momento, é um primeiro passo, né? Um primeiro momento, eu acho que dentro da linguística, que a gente vai ter esse espelho negro, né? A tela, que a gente não vai saber o que Black Mirror. Da tela. Exatamente, o Black Mirror. A gente não vai saber o que está lá. Agora entre sujeito no lugar X, sujeito navegador, e uma outra coisa. Não é uma outra pessoa, outra coisa. Muito legal. Bom, Ana, a gente está chegando a 50 minutos aqui, é o nosso limite aqui, o nosso padrão do Tecnopolítica. Eu acho que essa conversa assim, fica incompleta. As pessoas vão falar, pô, vocês acabaram. A gente acabou. Mas nós vamos ter que continuar, porque daqui, né, eu estou com a cabeça fervilhando, espero que todas e todas que estejam nos ouvindo estejam refletindo sobre as questões que você nos trouxe aqui, Ana. Muito legal mesmo. Espero que a sua tese seja publicada logo, esteja à disposição de todo mundo aí. E, muito obrigado por ter participado aqui nesse Tecnopolítica.
E valeu. Sou fã. Eu que sou seu fã. E vamos ficar ligados aí. E fique conosco no próximo Tecnopolítica. Tchau, tchau. Valeu.